Imagina acordar num certo dia, olhar para o relógio e ver que já são 9 horas e o sol ainda não apareceu. Continuando assim por 6 meses. Após esse período de escuridão, o sol começaria a aparecer como se o dia estivesse amanhecendo. Vagarosamente, o sol começa a percorrer o céu até escurecer novamente. Os períodos dia e noite são controlados pelo movimento de rotação da Terra. Isso significa dizer que se um dia durar um ano, é sinal de que houve uma desaceleração nesse movimento. Além do movimento de rotação, a Terra também realiza o movimento de translação. Nesse movimento, a Terra gira ao redor do Sol com duração cronológica de 365 dias e 6 horas aproximadamente, o que chamamos de ano. Assim, para que um dia durasse um ano, o movimento de rotação teria que desacelerar até parar ou parar de uma só vez. Nesse caso, a Terra pararia de girar em torno de si mesma, fazendo apenas o movimento de translação ao redor do Sol. Compare essa situação com um carro em movimento, que vai desacelerando até parar. Com apenas um movimento de translação, provavelmente a Terra ficaria assim. O que você acha? Agora, vamos pensar nas plantas? Se um dia durasse um ano, será que as plantas realizariam fotossíntese ou sofreriam mudanças? Podemos dizer que para realizar o processo de fotossíntese, a planta necessita de luz solar, gás carbônico e água. Isso mesmo. Durante o dia, a planta absorve água e sais minerais. As folhas recebem luz solar e absorvem o gás carbônico da atmosfera, produzindo o seu próprio alimento. Durante a noite, o processo é inverso. A planta absorve oxigênio e libera gás carbônico. Dessa forma, se um dia durar um ano, com 6 meses de claro e 6 meses de escuro, nos períodos de claridade, em excesso, algumas plantas terrestres se desidratariam e morreriam, enquanto outras, no período de escuridão, não conseguiriam realizar o processo de fotossíntese. Assim, a estufa seria uma solução para o cultivo das plantas, pois quando as condições ambientais e climáticas não favorecem a reprodução e o desenvolvimento das hortaliças, por exemplo, a estufa pode ser utilizada para o seu plantio e reprodução, fora da época, permitindo o seu cultivo durante todo o ano. Mas o que aconteceria com as plantas que necessitam de luz direta do solo? As plantas que se adaptariam aos longos períodos de sol com mais facilidade são aquelas que vivem em ambientes de pouca chuva e intenso calor, como, por exemplo, as plantas do sertão nordestino e as do deserto, pois as suas raízes são longas, o que facilita sua sobrevivência no calor. Em relação aos períodos frios, elas facilmente se manteriam estáveis. E as plantas que produzem o nosso alimento? O que aconteceria com elas? Conseguiriam também sobreviver? Para ter um bom crescimento, as plantas agrícolas necessitam de solo, água e sol, ou seja, é necessário um clima adequado e propício para que possam crescer e reproduzir. Porém, por um período de 6 meses, o sol não iria aparecer, deixando de oferecer luz e calor, o que prejudicaria o crescimento e a reprodução de algumas plantações. Apenas as plantações de arroz e milho seriam mais abundantes no período sem sol. Imagine se, além da falta da luz solar, também faltasse a chuva. A terra ficaria pobre de sais minerais, mas poderíamos utilizar o fertilizante para restaurá-la.
Para substituir a chuva, utilizaríamos o processo de irrigação e as plantas cresceriam. E as pessoas, o que aconteceria com elas? Elas sobreviveriam a essa nova realidade? Imagina acordar num certo dia, olhar para o relógio e ver que já são 9 horas e o sol ainda não apareceu, continuando assim por 6 meses. Após esse período de escuridão, o sol começaria a aparecer como se o dia estivesse amanhecendo. Vagarosamente, o sol começa a percorrer o céu até escurecer novamente. Os períodos dia e noite são controlados pelo movimento de rotação da Terra. Isso significa dizer que se um dia durar um ano, é sinal de que houve uma desaceleração nesse movimento. Além do movimento de rotação, a Terra também realiza o movimento de translação. Nesse movimento, a Terra gira ao redor do Sol com duração cronológica de 365 dias e 6 horas aproximadamente, o que chamamos de ano. Assim, para que um dia durasse um ano, o movimento de rotação teria que desacelerar até parar ou parar de uma só vez. Nesse caso, a Terra pararia de girar em torno de si mesma, fazendo apenas o movimento de translação ao redor do Sol. Compare essa situação com um carro em movimento, que vai desacelerando até parar. Com apenas o movimento de translação, provavelmente a Terra ficaria assim. O que você acha? Agora, vamos pensar nas plantas? Se um dia durasse um ano, será que as plantas realizariam fotossíntese ou sofreriam mudanças? Podemos dizer que para realizar o processo de fotossíntese, a planta necessita de luz solar, gás carbônico e água. Isso mesmo. Durante o dia, a planta absorve água e sais minerais. As folhas recebem luz solar e absorvem o gás carbônico da atmosfera, produzindo o seu próprio alimento. Durante a noite, o processo é inverso. A planta absorve oxigênio e libera gás carbônico. Dessa forma, se um dia durar um ano, com 6 meses de claro e 6 meses de escuro, nos períodos de claridade, em excesso, algumas plantas terrestres se desidratariam e morreriam, enquanto outras, no período de escuridão, não conseguiriam realizar o processo de fotossíntese. Assim, a estufa seria uma solução para o cultivo das plantas, pois quando as condições ambientais e climáticas não favorecem a reprodução e o desenvolvimento das hortaliças, por exemplo, a estufa pode ser utilizada para o seu plantio e reprodução fora da época, permitindo seu cultivo durante todo o ano. Mas o que aconteceria com as plantas que necessitam de luz direta do sol? As plantas que se adaptariam aos longos períodos de sol com mais facilidade são aquelas que vivem em ambientes de pouca chuva e intenso calor, como, por exemplo, as plantas do sertão nordestino e as do deserto, pois as suas raízes são longas, o que facilita sua sobrevivência no calor. Em relação aos períodos frios, elas facilmente se manteriam estáveis. E as plantas que produzem o nosso alimento? O que aconteceria com elas? Conseguiriam também sobreviver? Para ter um bom crescimento, as plantas agrícolas necessitam de solo, água e sol, ou seja, é necessário um clima adequado e propício para que possam crescer e reproduzir.
Porém, por um período de 6 meses, o Sol não iria aparecer, deixando de oferecer luz e calor, o que prejudicaria o crescimento e a reprodução de algumas plantações. Apenas as plantações de arroz e milho seriam mais abundantes no período sem sol. Imagine se, além da falta da luz solar, também faltasse a chuva. A terra ficaria pobre de sais minerais, mas poderíamos utilizar o fertilizante para restaurá-la. Para substituir a chuva, utilizaríamos o processo de irrigação e as plantas cresceriam. E as pessoas, o que aconteceriam com elas? Elas sobreviveriam a essa nova realidade?